Sempre que um governo atinge os seus 100 dias, a mídia, isso não é apenas no Brasil, em todo o mundo, a mídia costuma fazer um balanço do que aconteceu naquele período ali. É um número cabalístico, né, emblemático, 100 dias. Pois bem, o governo Bolsonaro agora não foge à regra. Hoje, nessa terça-feira, dia 10 de abril, o Bolsonaro está há 100 dias como presidente. E o balanço está sendo feito aí praticamente por toda a mídia, com enorme discrição, é verdade, até comparativamente em relação a governos anteriores. Mas o que eu ouvi hoje e li a respeito de 100 dias são balanços que, via de regra, cotejam números, né? O Bolsonaro conseguiu cumprir 13 das 35 promessas que ele fez de objetivos a serem alcançados nesses 100 dias de governo. 13 dos 35, 37%. Esse é o cálculo, hein? 37%. E aí a mídia toda já faz um paralelo entre os objetivos cumpridos também nos 100 primeiros dias por governos como o do Lula e da Dilma Rousseff. E Bolsonaro levou vantagem, reconheceu o G1, o UOL também. Inimigos declarados do governo Bolsonaro. Os outros números todos alinhados são relativos também a questões como é que está a popularidade do governo do Bolsonaro, como é que ele está administrando, se é ótimo, bom, regular, ruim. Vocês devem estar acompanhando isso tudo aí pela mídia, né? Mas eu não estou vendo muito, eu não vi nada até um outro tipo de análise, né? Que são sobre aqueles valores intangíveis alcançados nesses 100 dias de governo Bolsonaro. A percepção que as pessoas aqui dentro do país e fora do país passaram a ter a respeito do Brasil e do governo federal. Isso me parece que é o mais importante nesses 100 primeiros dias. Nas áreas política, econômica, social, eu vou analisar aqui rapidamente algumas dessas percepções, né? Dessas coisas intangíveis de que eu estou falando, como, por exemplo, na área política, social, cultural, econômica, o restabelecimento gradativo que está ocorrendo dos princípios da autoridade e da moralidade no Brasil. Mas ainda não se alcançou uma total recomposição da autoridade pública e da autoridade privada no Brasil. Mas ela vem vindo. Já é visível isso aí. Principalmente pela ação do próprio presidente da República e do seu governo. Em questão da moralidade também. Vocês mesmos que acompanham o noticiário dia a dia devem ter percebido que aquelas cruzadas dos renegados sociais no campo das artes, no teatro, na música, na própria Globo, a ação deles foi drasticamente reduzida. Como diria o Jânio, e seloar muito mais, com certeza. Essa é uma primeira percepção assim, de um objetivo intangível que eu considero importante nesses 100 primeiros dias aí. Acho que isso é muito importante. Né? Na questão do governo se governar, então, existem não apenas números em relação ao que o Bolsonaro vem fazendo para enxugar a máquina pública, que começou ali pela redução drástica do número de ministérios. Mas na própria composição do ministério, e aí já entra na área política em seguida, aí, saindo dessa parte da gestão aí. Pela primeira vez aí, e talvez o Collor de Mello tenha feito algo parecido, se escolhendo ministros pelo critério do mérito. Não houve um toma lá da cá político para a composição do ministério. Isso aí eu não sei há quanto tempo isso não ocorria no Brasil, né? Isso já mexe ali então na área política com essa questão do governo de coalizão, né? Que é outra coisa bastante intangível, que não está sendo registrada como devia, porque o governo Bolsonaro é o primeiro governo desde a Constituição de 88
que não é formada a partir de um governo de coalizão, ou seja, de um toma lá da cá com os partidos políticos e com os parlamentares, né? Isso aí tem criado embaraços para o governo na Câmara dos Deputados, agora mesmo no encaminhamento da reforma da Previdência. Mas é um elemento político muito grave, muito importantíssimo, né? Porque se impede essa mancebia que existia até agora entre o governo, o Congresso, enfim, os poderes da República, né? Que conduziram o Brasil, inclusive, a esse mar de lama que foi desvendado pelo Mensalão e depois pela Lava Jato. Então, nessa área política aí, claro, tem que vir daqui a pouco aí na frente uma reforma política, porque é impossível os partidos políticos prosseguirem do modo como vinham se comportando até agora, né? Quase todos os grandes partidos estão envolvidos aí em grossas maracutais, em corrupção verdadeira, com seus líderes ou na cadeia ou prestes a ir na cadeia. Inclusive um caso inédito de um presidente da República para na cadeia, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Um presidente da República ir para a cadeia porque é corrupto e ladrão, lavava dinheiro. Eu estou me referindo ao Lula, assim, Lula da Silva. Podia me referir ao Temer também, vocês imaginem já como é que são essas coisas. Então, nesse campo político aí, e também, para concluir aqui para vocês, eu queria colocar uma outra circunstância intangível, digamos assim, conquistado pelo atual governo do Bolsonaro, implementado por ele, que é a mudança total de percepção em relação à política externa do Brasil. Pela primeira vez desde 88, ou talvez desde 61, com Jânio Quadros, o Brasil, ele muda de lado. Ele sai de cima do muro nas suas relações internacionais, um muro que caminhava sempre para a esquerda. Sai dali e se alinha com democracias e economias de mercado realmente de primeiro mundo, saudáveis, capaz de permitir que o Brasil tenha um farol pela frente e uma companhia que não tinha até agora, porque inclusive nos últimos 13 anos a companhia do Brasil eram esses regimes ditatoriais e despóticos e atrasados, como da Venezuela, da Bolívia, de Cuba, da Nicarágua, dos países africanos ditatoriais, do Irã, enfim, isso aí tudo foi colocado de lado e se materializou na visita do Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e a Israel. São visitas emblemáticas, porque o novo governo quis demonstrar, através dessas visitas, demonstrar e materializar de que lado ele se coloca. Isso é uma mudança drástica de posição da política externa do Brasil, né? Que aqui na América do Sul, inclusive, se corporificou através dessa posição valente, corajosa, heróica, destemida do governo Bolsonaro em relação a esse governo narco-comunista da Venezuela, né? Então, eu acho que essas coisas nós precisamos registrar nesses 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Quanto à conquista do dia a dia dessas metas, dessas 13 metas estabelecidas por 100 dias, é claro que tem que fazer gestão também do dia a dia, né? E mostra esse resultado já dos 100 primeiros dias que isso está sendo feito, né? E reformas fundamentais para que o Brasil possa restabelecer um crescimento sustentado da economia, como a da Previdência, como a reforma tributária, essas já estão encaminhadas no Congresso Nacional ou em vias de encaminhamento, e o que se espera é que a partir de agora, a partir pelo menos desses ajustes fiscais necessários, aí a economia se estabiliza e cresça de modo sustentável durante muito tempo, tá? Eu jogo aí para 2 décadas. É isso, senhores.